Seja bem-vindo para mais um episódio do TrulyCast, o podcast da Truly Offices. Eu, Catari, sou a idealizadora desse coworking. E se você é novo por aqui, dá um joinha, clica, começa a seguir a gente, porque hoje nós estamos com um episódio muito especial. Estou aqui de rosa e em homenagem ao Outubro Rosa, trazendo a consciência do Outubro Rosa para mulheres sobre o câncer de mama. E minha convidada é muito especial, uma prima, amiga, Elaine Bezerra. E nesse mês a gente também vai fazer homenagem aos professores, e ela é professora. Muito bem-vinda aqui no nosso TrulyCast. Obrigada, Catari, prima, né? É um prazer estar aqui hoje, sem dúvida nenhuma, e nessa dobradinha, né? É, exatamente. Tanto para falar sobre esse meu processo, né? Desde o diagnóstico e também da minha profissão, que eu amo de paixão, sem dúvida nenhuma. Muito bom. Na verdade, eu quis trazer essa questão, né, do professor para uma homenagem, né? Àqueles que sempre estão ali nos ensinando, né? E até hoje eu tenho professores que me acompanham a vida toda. Então, é uma profissão muito bacana e que a gente tem que dar muito valor. E aí, antes da gente entrar no tema, falando da consciência do câncer de mama, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória como professora até hoje. Sim, claro. Então, eu iniciei na área da educação, né? Trabalhei durante 6 anos dentro de sala. E tive a oportunidade de estar na gestão. Fiquei na gestão durante quase 23 anos como coordenadora pedagógica de atendimento. Mas a minha paixão sempre foi a sala de aula, né? Era muito comum me procurar e me encontrar na sala de aula junto com o professor. E eu pensava já nos últimos anos em retornar à sala de aula. E tive essa oportunidade, né? Recebi essa oportunidade na escola que eu estou atualmente há 3 anos, no CIEI, lá no Recreio. E para mim está sendo muito especial, né? Voltar para a sala de aula, estar com os alunos ali no dia a dia. É uma tarefa árdua, mas também muito gratificante. Muito bacana você falar disso, né? De você... Geralmente as pessoas estão numa área de gestão e não querem ir para a sala de aula, porque na sala de aula você tem trabalho de professor do dia a dia, corrigir prova, preparar uma aula e etc, etc. Sei disso também porque tem você e tem algumas amigas que são professoras e a gente sabe que é uma batalha, né? Além de ter... porque a gente teve uns clientes, que a gente tem clientes que vêm aqui fazer podcast, a gente tem alguns temas. E a gente vê muito algumas situações, não vou entrar muito nessa questão, né, porque não é o tema, mas questões de professores que estão passando por algumas questões muito problemáticas dentro da sala de aula com alguns alunos, né? Sim. E isso daí a gente pode nem passar a página, mas que é uma situação bem complicada com relação a várias situações, né? Vamos falar assim, talvez até de educação. Dos alunos na sala de aula, né? Sim. No meu caso, eu estive tanto de um lado quanto do outro, né? Estive na gestão, dando apoio a esse professor dentro de sala. E me encontro novamente em sala de aula, recebendo esse apoio, né? Da minha coordenadora, da minha diretora. E isso, de fato, faz a diferença no dia a dia. Quando nós, professores, dentro de sala de aula, a gente tem esse apoio da gestão, né? De quem está ali à frente do trabalho. E isso faz com que a gente tenha uma soma no nosso dia a dia muito, muito, muito maior do que se a gente estivesse ali sozinho, né? Na sala de aula, fazendo o que a gente, né, pode. Porque o professor, na sala de aula, ele faz o melhor que ele pode. E ele leva uma demanda de trabalho realmente muito grande para casa, né? Então, nada mais do que importante a gente falar nesse mês de valorização do professor, do quanto ele realmente
busca ter um compromisso em sala de aula, porque é uma profissão que exige muito dele. Então, Elaine, a gente está aqui no pontinho aqui do pessoal da diretoria, está pedindo por causa do reflexo do seu óculos. Você claro. consegue me enxergar assim? Sim, tranquilo. Então, dá para ficar assim, por causa a gente não viu problema. isso antes, então não tem problema. Então, vamos lá. Vamos entrar no assunto agora da nossa pauta, né? Sim. Com relação ao diagnóstico de câncer de mama que você teve. Qual mês? Foi 30 de agosto do ano passado. Do ano passado. E eu lembro que ano passado eu estava aqui fazendo um podcast com a Amanda, uma querida que foi apresentada, né? Uma empreendedora que foi apresentada por uma amiga nossa e que ela teve a oportunidade de vir aqui contar a história dela. E que foi bem interessante. E se eu não me engano, no episódio eu falei em você. Que a gente tinha descoberto, né? A gente já sabia. E que a gente queria ver como é que seria essa condução. E depois do episódio eu falei com você. No próximo ano você vai estar aqui comigo. Verdade. E foi aí que, assim, muito bacana a gente poder, né, ter esse pensamento positivo e de você estar aqui contando como foi o seu caso. Porque como foi você, pode vir outras pessoas que estão aqui hoje vendo isso e aprenderam um pouco. Então, eu queria que você contasse pra gente como foi receber o diagnóstico e qual foi o impacto que teve isso na sua profissão, já que a gente falou de você como professora. Sim. Então, vamos lá. Bom, eu fui surpreendida, na verdade, com o diagnóstico. Eu faço, né, os meus exames de rotina todo ano. Eu estava até um pouco atrasada com esse exame de rotina. Eu, como sou professora, deixo para fazer nas minhas férias e eu não tinha feito nas minhas férias de janeiro. E aí deixei para as minhas férias de julho. E até foi bem interessante porque nesse período, como eu tenho um tempo menor de férias, é um recesso, eu não estava conseguindo fazer a outra da mama. Estava, na verdade, o local que eu marcava, a máquina quebrava. Estava sempre acontecendo alguma situação. Eu retornei ao trabalho sem fazer o exame da minha rotina. Mas eu tive uma intuição de que eu devia fazer aquele exame. E eu segui essa minha intuição, mesmo voltando ao trabalho, tendo pouco tempo, precisando fazer o exame fora de um horário que eu, né, estaria trabalhando, mas eu fui e fiz. E fui surpreendida. Nesse período, que foi em julho, né, antes de eu ter a confirmação em agosto, que eu tive a confirmação em agosto, foi um período que, logicamente, passaram-se muitas coisas na minha cabeça. Pirou. Fiquei preocupada, fiquei tendo que me organizar, né, por dentro, né, gerenciar as minhas emoções. E quando eu fiz o exame, algo até bem interessante aconteceu, porque no dia que eu fui no mesmo local que eu tinha feito no ano anterior. Eu levei meu exame, né, que eu tinha do ano anterior, e o médico ficou um bom tempo olhando a imagem. E ele insistiu comigo que ele estava achando bem estranho, né? O nódulo que eu tinha no ano anterior era um nódulo benigno. E nesse ano, quer dizer, no ano de 2023, ele havia se modificado, ele tinha uma sombra. E lógico que eu fiquei um pouco tensa ali, né? Na hora já, né? Ali, enquanto ele via. E ele insistiu que eu deveria fazer uma biópsia. Eu saí dali, logicamente, preocupada. Fui fazer a biópsia. A biópsia, para mim, foi um momento delicado, né? É um exame, assim, mais... chato, né? E eu saí de lá preocupada, assim. Eu acho que mexida emocionalmente, porque passa um filme na sua cabeça. E levou-se uns 12 dias, se não me falha a memória, para sair o resultado. Mas nesse período, eu procurei, como eu falei, me reorganizar, né? Eu comecei a pensar, se desse positivo, né? O que eu faria, né? Nas minhas orações, por exemplo, eu pedi a Deus que me passasse aquele cálice. Mas que se fosse, né? Se eu tivesse que enfrentar, que ele me desse muita força, porque eu não ia desistir e não ia deixar de lutar pela minha vida, um dia sequer.
E quando saiu o resultado, eu já estava muito mais forte, assim. Eu já estava mais preparada. Eu consegui fazer a leitura do resultado. Eu estava com meu marido, né? A gente se olhou e eu falei, pois é. Então, vamos, né? Agora é um momento de luta, mas eu vou fazer de tudo para superar, né? Passar por esse momento. E eu acho que isso fez muito a diferença. Porque você, logicamente, se abater, você ter algo que você tenha que superar e não saber como, faz parte. Mas quando você escolhe, né, passar por aquilo da melhor forma possível, isso te traz uma força muito grande. Então, a partir dali, quando eu tive o diagnóstico, eu por mais que, logicamente, passasse muitas vezes um filme na minha cabeça, né? Uma interrogação no sentido do que, como vai ser o tratamento, né? Como eu vou reagir, o que eu vou sentir. É do novo, né? Do novo. Daquela situação do que a gente não conhece. É o que está fora do seu controle. Exatamente, o que está fora do controle, né? Isso aí. E, assim, é interessante porque nós sempre vivemos, né, diariamente uma ameaça real. Isso ficou muito claro, por exemplo, no período da pandemia, né? Quando as pessoas ficaram muito temerosas, né? E quando a gente está diante de uma doença, aí parece que a gente sente, de fato, a ameaça. Mas a gente tem essa ameaça real diariamente. Isso. Né? Então, hoje eu já vejo que o câncer ele veio me trazer desconstruções, né, que eu precisava, assim, eu vim me reorganizar em muita coisa. Então, falar dele hoje não me traz, na verdade, desde o início, falar que eu estava em tratamento ou com diagnóstico de câncer não me fazia mal, pelo contrário. Me dava força, né, para dizer, olha, estou sim com um diagnóstico de câncer, mas o câncer não me tem. Até uma frase muito dita, né? Muito legal. Eu tenho câncer, mas o câncer não me tem. Então, é autoral a frase ou não? Já foi dita por outras pessoas? Já foi dita por outras pessoas. Não, é porque eu não ouvi ainda, né? Sim, eu já ouvi você dita. Falando, por isso eu tô te perguntando, né? Já foi dita. É interessante você falar isso, né? Vou emendar já isso com uma pergunta e com o que você falou, né? Que você pegou o seu resultado com o seu esposo, né? Sim. E você teve apoio também na escola, porque aí eu sei a fundo a história, se depois a gente tiver tempo e você quiser compartilhar como foi, né, esse acolhimento antes da sua operação. Sim. Aí você contar um pouquinho e a gente fala. Mas, assim, qual a importância que você vê com relação a esse suporte que você teve? A família, a escola, a todo mundo que te cerca com relação ao diagnóstico? Fez toda a diferença, né? Me fortaleceu e muito, porque no tratamento do câncer você passa por momentos onde você se sente muito mexida emocionalmente. E aí eu me senti muito acolhida, né? Acolhida pela minha família, pelo meu esposo, acolhida pelos meus amigos, né? Acolhida pelos meus companheiros de trabalho, pelos meus alunos. Antes de eu fazer a minha cirurgia, os professores se reuniram, né, a coordenação, para fazer uma despedida. Então, a gente teve esse momento. As crianças sentiram, né, os meus alunos. A despedida foi bem intensa, né, no período. Mas, assim, eu tive alguns anjos. Na verdade, eu tive muitos anjos durante todo esse processo, né? E eu tive uma professora que, recebeu a minha turma, ficou com a minha turma nesse período, que passou, né, tudo que ela podia passar ali para eles e para mim também nesse momento, que era um momento delicado, né, de afeto,
afeto, de boa energia, sabe? Sempre acreditando que tudo daria certo, que não era para eu me preocupar. Então, assim, eu tive esse suporte da coordenação, da direção. Inclusive, eu fiz 2 cirurgias, né? A primeira no dia 30 de outubro, que foi uma mastectomia radical na mama direita, onde eu retirei, né, toda a mama. E coloquei um expansor. E nessa segunda cirurgia, agora em julho, eu troquei o expansor por uma prótese. E aí também precisei me ausentar, né, novamente no ano letivo. E a coordenação e a direção, inclusive, contrataram, né, uma nova professora para ficar nesse período, que também foi um achado, foi um anjo encaminhado, porque muito afetuosa, muito comprometida. Então, as crianças ficaram também se sentindo acolhidas nesse período. Muito bom, muito legal a gente saber que nesse momento você teve esse apoio. Sim. Né, na sua profissão, Na que minha quando profissão. você voltou, você teve aquele acolhimento todo, né? Sim. Porque assim, a gente não vai precisar entrar na história, mas a história é muito bacana, foram muitas emoções, você recebeu muitos presentes. Sim, né? muitas mensagens. Se eu não me engano, acho que foi o livro Médico Jesus? Foi o que você ganhou? Você recebeu alguns livros, eu lembro. Mas se eu não me engano, acho que você recebeu o livro cartas, Médico Jesus. Muitas mensagens. Tem muitas coisas muito bacanas, né? Desenhos que você recebeu. E isso foi muito bacana, de certeza. Assim, eu sei da história, né? Me aprofundei ali. E é muito bacana a gente ter esse apoio das pessoas, isso estendeu, né? a toda a escola, assim, não somente os meus alunos, mas alunos das outras turmas, das outras séries, né? Familiares. Então, assim, eu recebi muitas orações, Catarina. Muitas orações de diferentes religiões. E de pessoas que eu nem conhecia, sabe? Pessoas que falavam assim para mim, olha, minha mãe, minha tia, minha madrinha estão orando por você, perguntam por você, querem saber como é que você tá. E eu me senti muito amada, sabe? Muito amada. A gente, às vezes, não tem noção, né? Obrigada. Para nós. Porque passa um filme na cabeça, né? E a gente não tem noção do quanto a gente é querida e no momento que a gente passa por determinadas situações na nossa vida, que a gente até acredita que a gente não vai ter, vamos dizer assim, condições, força, né, para superar. E aí a gente recebe tanto acolhimento, tanta força, tanta mensagem, tanto carinho, que assim faz com que a gente se sinta realmente grande, sabe, forte, fortalecida, amada, fortalecida, né? E eu sei que, por exemplo, no meu caso, algumas pessoas me perguntavam, né, de onde vinha essa força. E eu sempre respondo a mesma coisa, apesar de eu ter, sim, uma personalidade forte, de eu ser bem resistente, mas essa força, ela vem de Deus, assim, na fé que eu tenho na vida. Eu acho que isso que sempre fez com que eu superasse cada momento desse processo. Por exemplo, na retirada da minha mama de forma integral, por mais doloroso e por mais que isso mexesse, né, emocionalmente. Na vaidade também, né? Autoestima, da mulher, autoestima, isso mesmo. Para mim, viver é tão mais importante, né? Tem, para mim, uma representação tão maior que retirar a mama se tornou pequeno. Foi difícil me ver no espelho? No início, foi. Eu fiz questão de fazer o meu curativo de frente para o espelho. Sim. Eu chorei as 2 primeiras vezes. Mas, como eu falei, viver e estar aqui era muito maior do que a retirada da minha mama. Muito bom, muito bom. Agora, vamos lá. Desafios. Sim. Quais que você enfrentou e que você achou mais importante, assim, nessa fase? Então, no tratamento do câncer, principalmente nesse momento inicial e crucial, porque o meu câncer, justamente por ele ter sido descoberto com um exame de rotina, ele foi descoberto no início, né? Eu estava, inclusive, assintomática, eu não tinha sintomas. Mas ele foi descoberto no início, né? O meu câncer é do tipo luminal A. Ele tem
um crescimento Rápido, lento. é isso? Não, Lento. Justamente porque ele estava no início, né? E isso fez com que o tratamento fosse mais efetivo. Eu comecei com a cirurgia e cada etapa que você passa, isso gera, né? É um desafio, porque gera uma certa angústia, uma certa ansiedade que você precisa trabalhar. Então, eu acho que esses foram os desafios durante o tratamento, né? Como que vai ser? Será que na cirurgia... qual vai ser o próximo passo? Vai ser retirado todo o tumor? Depois eu vou fazer químio? Como é que vai ser na químio? Eu vou fazer rádio? Então, eu fui sendo acompanhada por uma equipe maravilhosa, né? Do hospital. E, assim, cada passo que era dado, eu recebia, de certa forma, uma vitória, né? Então, passava por mesa redonda, eles reavaliavam, encaminharam o material para biópsia novamente, né? Eu fiz 3 tipos de biópsias ao longo aí desse tratamento. E sempre passando, sempre superando, né? Cada momento. Mas, assim, os desafios surgem cada vez que você tem que passar por uma próxima etapa. Qual é a etapa? Um retorno ao médico, o pedido de um exame, alguma coisa nesse sentido, né? Também. Por exemplo, hoje eu me encontro na remissão do câncer, né? Eu retirei o tumor e estou em tratamento com bloqueio hormonal. É isso que eu ia perguntar. Que é a hormonoterapia. Isso. Então, você faz hormonioterapia, você não precisou fazer químio. Isso, eu fui liberada da quimioterapia e da radioterapia. Não foi de uma vez, né? Como eu falei, foi um processo. Fui acompanhada, passei por mesa redonda, tive que ser avaliada, reavaliada. Mas fui liberada pelo fato do meu tumor ter sido retirado todo, a mama ter sido retirada toda e ter sido descoberto no início, né? E também pelo meu câncer ser do tipo receptor de estrogênio e progesterona. Isso. Como tem sido emocionalmente essa jornada para você? Você falou de fé, você falou em Deus, você falou em família, esse apoio que você sempre teve. E como tem sido isso emocionalmente? Então, há dias e dias, né? Há dias e dias. Eu sou muito positiva. Eu gosto de olhar sempre o lado melhor da vida e do que você pode fazer. Vejo a vida como um grande presente que a gente tem todos os dias quando a gente abre os nossos olhos. Não é à toa que se chama presente, né? Mas há dias e dias. Há dias, logicamente, que você se sente mais enfraquecida, né? Eu faço tratamento com tamoxifeno, que querendo ou não também, é um hormônio, uma medicação que mexe emocionalmente, né? Então, há dias que eu me sinto muito cansada, há dias que eu me sinto muito mexida emocionalmente, mas eu tento reagir. Eu penso que você ter altos e baixos, isso faz parte da vida, mas o que você vai fazer com isso é que vai fazer a diferença. Porque a energia que você gasta para alimentar, por exemplo, pensamentos que não são bons, se sentir enfraquecida, desanimada, é a mesma energia que você se dispõe para reagir. Então, eu venho optando, sempre optei na minha vida, e venho optando escolher fazer diferente, né? Escolher reagir. Então, assim, por mais que tenha esses momentos, né, como já houveram outros momentos mais delicados, né, no início do diagnóstico, hoje eu acho que eu posso dizer que eu me sinto muito bem, né? As 2 cirurgias, a primeira, ela foi um pouco mais difícil, mas eu me recuperei bem. Essa segunda, ela foi muito melhor, né? Nem parecia que eu tinha feito há pouco tempo uma cirurgia. Então, eu sinto que, emocionalmente, eu vou me fortalecendo por tudo que eu tenho recebido, sabe? Eu acho que eu tenho recebido muita coisa, como eu falei, das pessoas, os anjos que me são encaminhados aí, né, nesse processo. Então, eu me sinto fortalecida por isso emocionalmente. E uma coisa importante... Mesmo eu conseguindo lidar com o diagnóstico do câncer, eu fui buscar ajuda terapêutica. Por quê?
porque a gente também tem que ter um cuidado com isso, né? Eu me questionei, eu me perguntei, eu tô forte demais, né? Tipo assim, no meu trabalho mesmo, algumas colegas de trabalho perguntavam, Elaine, você tá com câncer mesmo? Porque a gente devia te dar força e você que nos dá, você que está sempre brincando com um sorriso no rosto. E eu comecei a me perguntar se essa fortaleza toda não podia ser uma autodefesa, Isso, né? E em alguns casos, sim. Sim. E às vezes, inconscientemente, pode ser uma autodefesa. Sim. Mas a gente precisa trabalhar isso para saber como vai ficar depois. Exatamente. E aí eu falei, não, vou buscar uma troca, né, um acompanhamento assim, e tá sendo muito bom, uma profissional que me ajuda bastante, que me traz provocações, né, como eu falei, essas desconstruções aí que são necessárias. Bom, falando da terapia, né, mas existe uma outra terapia. E aí quem tá aqui olhando a gente não deve estar entendendo por que tem a logo da Trulli, porque eu sempre trago aqui a logo da Trulli e uma logomarca dos meus clientes, né? E aí a gente tem aqui um Kokedama. Não sei se as pessoas conseguem ver, mas é uma logomarca de uma empresa. E aí a Elaine de um negócio, de um sonho, vamos falar assim, então. Elaine é professora, teve o diagnóstico e no meio do processo surgiu uma ideia do esposo em criar um negócio. Sim, porque quando a gente trata um produto, um negócio, uma empresa, é um negócio, né? E nasceu a Kokedama. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Kokedama, porque eu sei que tem a sua mãozinha aí também. Você não mexe no produto, não cria o produto, mas você é que faz a logo, você é que faz os posts, você é que divulga. E ela foi criada para, vamos dizer, para uma ajuda no processo. Sim. O Kokedama tem... O nascimento se deve, com certeza, ao diagnóstico do câncer. Então, isso é fato. E a gente pode dizer que, dentro do processo, há coisas boas que acontecem na nossa vida. Com certeza. Mas o câncer, quando eu falo isso, eu sei que algumas pessoas ficam, talvez, né, sem entender. Mas o câncer, eu posso dizer que ele foi uma bênção para mim, porque ele me trouxe muitas coisas boas. Bom. E o Kokedama é um desses projetos, né, que surgiram. Surgiu porque o meu esposo, na época, ele já cultivava, né? Ele já tinha paixão, né, por plantio, né? Lá em casa ele sempre modificou o jardim, ou então sempre tinha um vaso. Sempre. Mas só que com o diagnóstico do câncer, pelo incrível que pareça, ele ficou até mais abalado do que eu nesse processo inicial. E eu acho que foi a forma que ele encontrou de lidar melhor, né? De se tranquilizar a mente. Também ele queria um ambiente mais acolhedor em casa, com boas energias, sabe? E ele, na época, ele estava muito interessado numa técnica japonesa, né? Chamada Kokedama, que é o cultivo em bola de musgo, né? Sim. Então, existem diferentes espécies aí de plantas que podemos cultivar em forma de Kokedama. E ele foi experienciando, sabe, na nossa própria casa, trazendo para o nosso lar essa técnica. E aí ele teve esse momento de inspiração. Que maravilha. E por que não a gente dividir isso com a família, com amigos? É um projeto muito inicial, é um projeto que a gente divide mesmo com amigos e família, né? Pessoas próximas. E que ele faz, sim, ele bota a mão na massa. Ele não gosta de aparecer, mas é ele que faz e bota a mão na massa. Eu cuido realmente da parte, vamos dizer assim, digital, né? Do marketing, de apresentar, né? De colocar ali alguns vídeos. A marca, na verdade, foi feita pelo meu enteado, pelo Lucas, né? Bacana.
E é claro que depois dele ter providenciado isso pra gente, eu fui encarando o desafio também e buscando desenvolver a partir da marca, né? Então, o cartãozinho que a gente coloca, né? Eu fui pensando em outras possibilidades no a partir... negócio, você exatamente. pensou no negócio, né? Então, a gente tem essa divisão, né? Onde ele bota a mão na terra, na massa não, na terra, né? Literalmente, isso, na terra e na planta. Isso. Eu dou, às vezes, uns pitacos, assim, né? Na escolha. Falo, essa tá mais bonita. Aí, às vezes, ele, né, me dá atenção. Às vezes, ele prefere seguir a intuição dele, que ele entende muito mais. Mas a gente tem feito essa dobradinha e realmente, assim, coquedarma. Por que coquedarma? É isso que eu ia perguntar. Por que coquedarma? Porque você falou que coquedama é o produto. É a técnica japonesa. É a técnica japonesa. Então, por que coquedarma? Então, koke vem de kokedama, né? E dharma é a lei que rege a natureza e a vida, né? É a missão que a gente tem aqui, né? Que a gente vem, né, cumprir, porque cada um tem. Por exemplo, uma coisa que eu nunca fiz, Catari, desde o início do meu diagnóstico, perguntar por quê. Nunca. Muitas pessoas se perguntam, né? Qualquer coisa que acontece na vida, não só a doença. Tem muitas pessoas que perguntam, por que isso comigo, né? E aí duvidam. Sim, nunca. Do resultado. Eu sempre perguntei para quê? Para que eu tive esse diagnóstico, o que ele veio trazer, que mudanças ele veio trazer e o que eu precisava melhorar e reajustar na minha vida aqui. Então, o Dharma tem um sentido e um significado para a gente muito grande. Por isso, essa junção do Koke com o Dharma, né? Eu adorei. E eu já sei que tem algo aqui. Vamos mostrar para quem está aqui ao vivo. Quer dizer, na nossa gravação. Mas vamos abrir aqui para as pessoas conhecerem o negócio de vocês. Gente, veio até balinha de café. Isso. Tem noção? Deixa eu ver aqui, consegui abrir. Mimo. Olha só que mimo, ó, balinha de café. Veio num presente. Esse é o Antúrio. Olha que lindo! Olha, gente, o coquedama. O Antúrio, ele é muito aqui. especial, né? Porque ele tem o formato de coração, né? Então, quando a gente entrega, presenteia, né, o Antúrio, a gente deseja prosperidade em todos os sentidos, né? A quem a gente está presenteando. A gente deseja que seja um período de muitos momentos bons para aquela pessoa, né? Ele tem essa energia da felicidade, né? De você poder compartilhar isso com uma outra pessoa. Então, não podia ser diferente, né? Depois desse convite, a gente não podia deixar de vir e trazer para você aí. Eu amei. O Antúrio, né? Amei mesmo. E assim, olha, falando de empreendedorismo, né? É o que ela tá falando do detalhe, dos cuidados que tem. Aqui, as pessoas chegam aqui na Trulli e falam muito do cuidado que a gente tem, da limpeza, do carinho, do bom gosto. E isso é o que a gente sempre busca e fala, né? Eu falo sempre que energia atrai energia. Clientes que tiverem que ficar aqui vão estar com a gente. E isso daqui é uma delicadeza sem fim. Por quê? Porque aí está aqui dizendo a espécie, qual o tempo de rega. Porque cada um tem um tempo de rega, é isso? Isso. Cada tipo de planta vai molhar todo dia, molhar uma vez por semana. E também coisa assim. Na estação, né? Por exemplo, no inverno a gente tem a rega por uma semana, né? Uma vez por semana, no inverno. Apesar de que no nosso inverno nós tivemos dias quentes, né? Então, a rega pode ser que ela tenha que também passar a ser 2 vezes por semana, mesmo no inverno. A melhor dica é sempre acompanhar a bola de musgo, né? Se ela tá sequinha, embaixo, principalmente, é porque ela tá precisando de uma nova rega. E ela é uma planta muito sustentável, né? Porque ela se liberta, vamos dizer assim, do vasinho, né? Plástico. Ela é uma bola de musgo e você, para hidratá-la, basta
submergi-la num balde com água, enfim, deixa ali até as bolinhas, né? Pararem de subir, deixa ela escorrendo um pouquinho para depois levá-la novamente pro ambiente. E aí, dependendo do tipo da planta, essa, por exemplo, é de sombra, tem a que você pode colocar diretamente no sol, né? Bom, para quem me conhece, quem me segue, quem tá junto ali já sabe que eu amo planta. Amo minhas orquídeas que ficam lá, então vai fazer parte do jardim na minha casa, não vai ficar aqui na Trulli. Mas vai. E agradeço muito todo o simbolismo. Eu vou aproveitar e vou fazer uma coisa que eu faço no final, mas eu vou fazer agora. Óbvio que não é do tamanho, não é tudo isso. Mas a gente aqui sempre dá uma lembrancinha para quem veio aqui no TrulliCast. Aí Gostei. Já é também é uma florzinha, né? Uma plantinha. Geralmente é ou uma pequena, um tamanho pequeno, ou é uma... As pequenininhas, que agora eu até esqueci o nome. Suculentas. Mas suculentas, exatamente. Eu tô assim. Enfim, e é um mimo também que nós damos para os nossos clientes, para os nossos amigos. Uma forma, né? Porque assim, o nosso símbolo é uma árvore, e a árvore prospera, a árvore é vida, a árvore cria raízes, e esse é o nosso objetivo de ter uma logomarca assim em árvore. E trazendo isso para quem está aqui com a gente, dividindo um pouco. É como se isso aqui fosse um pouco da Trulli com vocês. Então, Obrigada. que ela possa crescer, prosperar lá dentro. Então, já falamos de negócios. Olha só, começamos o episódio falando de professora. Falamos do foco principal, que é a consciência do câncer de mama. E voltamos sempre ao empreendedorismo, que é o objetivo do nosso canal. O nosso canal aqui é um canal de um coworking, de uma ideia minha, que eu fui idealizadora do negócio, e tento trazer essa questão do empreendedorismo. E isso é muito bacana para a gente saber que o empreendedorismo ele também faz parte de algo novo na vida das pessoas, que poderia hoje, vocês não precisavam estar empreendendo. Se fosse falando financeiramente, eu tenho que ter uma segunda renda. Não, é você fazer aquilo por amor, por paixão. Empreender por um objetivo de ter alguma coisa, de trazer algo novo, mas também de fazer aquilo que você gosta. E isso é muito importante. Mas vamos voltar agora, novamente, ao nosso foco, falando sobre conscientização, né? Hoje, a gente está no mês de conscientização. Ui, quase que não sai. E aí eu queria saber de você uma dica ou algo que você daria para as pessoas, né, que recebem um diagnóstico de câncer de mama nesse mês de outubro. Uma dica que você daria para uma pessoa que... Então, eu posso colocar, né, de certa forma, que o fato de eu ter descoberto o câncer no início, num exame de rotina, me favoreceu e muito, né? Hoje você tem aí comprovado que quando você descobre, tem um diagnóstico precoce, você tem de mama, falando especificamente, De mama, isso. Você tem 90% de chance de cura. Por mais que o câncer seja uma doença que você permaneça em remissão, né, durante pelo menos 5 anos, você não pode falar dessa cura, né, total, enquanto você não passar por um determinado período, mas ainda assim você tem uma porcentagem muito grande de chance de cura. Então, se eu tenho uma dica a dar justamente nesse mês de conscientização, e eu até fiz questão de vir de rosa e azul. É por isso que eu vim também. O bottom que eu coloquei, muito ele bacana. É rosa e azul, porque eu quero estender essa conscientização não só à mulher, a gente vai ter também Novembro Azul, né? Isso. Que também é uma campanha mundial de prevenção, e dizer, olha, se cuida, sabe? Busque fazer as suas rotinas, não deixe de fazer as suas rotinas. A gente está vivendo uma época que, devido às nossas demandas, né,
trabalhando muito o tempo todo e cuidando de família, por exemplo, principalmente a mulher, né, que tem essa tendência de cuidar muito e deixar a si mesmo de lado em muitos momentos. Então, se eu posso deixar uma dica, se cuide, faça os seus exames de rotina. E se você tiver um diagnóstico, como eu tive, duas coisas foram muito importantes para mim nesse período. Manter uma saúde física e mental, né? Você buscar fazer aquilo que você gosta, aquilo que te traz uma maior tranquilidade. Se cuidar fisicamente, o fato de eu me alimentar bem, de eu buscar fazer atividades físicas, me ajuda, né? Me ajudou e me ajuda na minha recuperação. E também o fato de você poder dividir isso, pelo menos com quem está próximo a você, né? Eu sei que é um momento delicado, eu sei que para algumas pessoas dividir, falar sobre a doença, no início principalmente, é bem doloroso. Mas você também recebe muito acolhimento, muito apoio. E isso te faz, com certeza, uma pessoa mais forte para enfrentar todo um processo de uma doença que hoje em dia, com a modernidade, com a tecnologia, tem uma porcentagem de cura, mas que também ainda atemoriza, né? A gente ainda tem um grande receio de lidar com esse diagnóstico. Então, a dica também seria, né, você buscar aí apoio, uma rede de apoio. A gente não fala bastante disso, né? Rede de apoio. Por que não também? A gente fala de rede de apoio em várias situações, por que não? É isso mesmo. Não, sabe, num diagnóstico de uma doença, você ter uma rede de apoio. Eu vou te dizer, a minha rede de apoio me fortaleceu e muito, e me fortalece, né? Então, eu acho que essa seria também uma dica. É muito legal, porque assim, a gente não falou de tudo que você faz, né? Você faz pilates, você anda de skate, você faz surf. Sim. Então, isso é muito legal, que alguns episódios anteriores, eu voltei com o podcast com professores da minha academia, né? Da Zumba, de funcional, falando da importância do movimento, Sim. Da importância do corpo. E essa questão, quando você fala do exercício, isso impactou positivamente no seu retorno às atividades? Porque você, com 1 mês ou 3 meses, você já tinha voltado a fazer exercício. Por exemplo, agora nessa minha segunda cirurgia, com 10 dias eles me liberaram, porque eles vão liberando gradativamente, né? Então, liberaram a caminhada. Eu já estava lá caminhando, né? Então, assim, tudo que libera, e até mesmo eu peço, porque se eu tô me sentindo bem, eu peço para fazer algum tipo de atividade, exercício. Agora, por exemplo, eu já voltei a fazer com elástico. A partir, né, de semana que vem, já posso fazer dentro de uma academia novamente. Então, assim, o exercício, ele traz para você uma energia, sabe? Ele traz para você um fortalecimento, inclusive no seu sistema imunológico. Então, assim, essa parceria de alimentação, de prática de exercício, com aquilo que você busca, né, para fortalecer a sua mente, com certeza faz com que você se sinta mais fortalecida também durante esse período, até no que diz respeito à sua imunidade. Muito bom. Aí eu ia te pedir para você deixar... você já falou do que você deixa o conselho, né? Mas aí, o que você gostaria de deixar de conscientização para as pessoas? Você já falou da importância do autoexame e tudo mais. Porque a gente vê muito dessa questão que as pessoas não se conscientizam com relação à doença, com relação ao diagnóstico e tudo mais. O que você diria isso até para os familiares, para todo mundo em volta, quem acompanha, para os ouvintes? Sim, que não se tenha medo. O que eu percebo em alguns momentos, e eu falo até por mim, é que quando a gente tem até algum tipo de suspeita, né? Por exemplo, a mulher num autoexame, se ela
percebe, né, algum tipo de nódulo ou, enfim, alguma alteração na sua mama, muitas das vezes ela tem medo de buscar, né, um exame, de buscar uma orientação médica por conta do resultado. Porque, na verdade, ninguém está preparado, né? A gente acredita que a gente não está preparado para passar por determinados episódios na nossa vida, mas eu falo que você precisa, e eu me incluo nisso, se imbuir aí de uma coragem e de buscar, não a doença, né? Eu sempre falei que eu não busco a doença, mas eu acredito que ainda seja melhor a gente pecar pelo excesso do que pela negligência. Então, se a gente percebe, né? Cada um conhece a si mesmo, o seu próprio corpo e as reações, né? Se que perceber algo, não falha, tipo né? isso. E de buscar uma ajuda específica, né? De se cuidar realmente nesse sentido. Porque a gente tem a tendência de protelar ou de estar, como eu já falei, né? Envolvido aí com a nossa demanda do dia a dia e deixar para depois. Como eu também fiz, de certa forma. Eu atrasei o meu exame de rotina. De janeiro para julho, né? Mas atrasei. Sim. E aí aquilo me pesou e eu falei, não, eu preciso. E foi muito positivo para mim, para o meu diagnóstico. Sim. E agora, como você vê o futuro daqui a 5 anos? Eu não penso nele. Eu vou te ser bem sincera. Eu vivo um dia de cada vez. Eu já vivia. E eu acho que com o diagnóstico do câncer, com certeza eu fiz... ampliei esse olhar, um zoom nesse sentido. Eu vivo um dia de cada vez. Eu tenho me permitido viver mais o que eu quero, mais o que eu gosto, justamente por não saber do meu amanhã. Mas a gente já não sabe mesmo do nosso amanhã. Isso. Então, não adianta a gente ficar pensando sobre isso. Eu creio na minha cura, eu creio nas minhas possibilidades futuras, mas eu não fico pensando sobre isso, porque eu sei que o câncer é uma doença que realmente ela é silenciosa e a gente tem que saber lidar com ela. Sim. Então, eu vivo o que eu tenho para viver. E o que eu sempre falo é que, seja o tempo que for que eu tiver que viver aqui, eu quero viver sempre da melhor forma. Então, eu não penso no meu futuro nesse sentido. Eu penso no meu futuro, eu bem, né? Eu vivendo aquilo que eu gostaria de viver, buscando os meus projetos, os meus sonhos, me relacionando, né? Que eu acho que é o que eu mais gosto de fazer na vida, me relacionar com as pessoas, com os amigos, com a família. E é isso que eu procuro no dia a dia. Então, eu não penso no meu futuro daqui a 5 anos, eu penso no meu futuro daqui a bons anos. Muitos anos, daqui a 20 anos. Mas assim, não, mais essa questão mesmo do diagnóstico, né? Sim. Do tratamento. A expectativa. A expectativa. De como por que exemplo, você se coloca eu assim? estava no setor de radioterapia, aguardando para ser atendida, quando uma senhora chegou com uma equipe, né, a equipe médica, e tocou o sino. E aquele sino representava para ela, né, a cura depois de 5 anos. E eu me emocionei demais. E, na verdade, foi outro anjo ali, porque depois eu conversei muito com ela. E nesse período inicial, né, eu recebi muitas pessoas. Eu fiz questão de não fazer leitura, por exemplo, sobre o câncer. Porque as pessoas ficam doentes e vão para a internet. Eu quero saber como é que vai ser. Não, eu procurei. Mas é engraçado, porque eu acabei tendo encontros muito bons nesse período de pessoas, porque quando você pensa no câncer, você pensa, e eu tive essa vivência, de pessoas que não conseguiram, né, superar ou superaram e lá na frente tiveram, né, em outro lugar, em outro órgão e tal. E quando eu tive o diagnóstico de câncer, eu recebi tantas pessoas na minha vida dizendo o contrário, dizendo que tinham se recuperado, que estavam curadas já há 10, 15, 20 anos, né? Do mesmo câncer. Ou de pessoas próximas. Então, é nisso que eu, com certeza, me apego. Isso né? Aí. Daqui a 5 anos o sininho vai estar lá tocando. Por isso eu me vejo daqui a 5 anos lá tocando o mesmo sino daquela senhora que depois, né, veio conversar comigo. Muito bom, muito feliz por isso, né? De ter você entre nós, trazendo tanta força e mostrando pra gente, assim, de uma forma leve,
Uma doença que muitas pessoas não gostam nem de falar o nome. E isso pra gente, a gente quer trazer isso para quem tá aqui vendo a gente, para quem conhece você, para quem me conhece, para quem já passou por isso. E isso é muito bom pra gente, né? De poder levar a palavra, de esclarecer de forma diferente. E que quem, de repente, esteja aqui vendo e que esteja passando por isso, ou que venha passar, que tenha força para se estruturar e se equilibrar para seguir em frente com um pensamento positivo. E tenha fé em alguma coisa. Eu não venho aqui falar de religião. Isso. Seja o que você tiver fé, seja o seu Deus, mas que você se apegue àquilo, que você veja como, vamos dizer assim, a sua força, aquilo que vai te renovar diariamente para passar por todo esse processo. Muito bom. Bom, a gente aqui, nós já estamos chegando no final e nós temos aqui um hábito de fazer, na verdade eu, né? Quando eu falo nós é por causa da Trulha. A Trulha não sou eu sozinha, né? Mas eu tenho o hábito de fazer um ping-pong. Você se preparou para isso? Não precisa. Eu até brinco que algumas pessoas eu não sou muito bom. O pessoal, todo mundo fica com medo, mas não, nada demais. Uma palavra, né? Família. Tudo. Deus. Razão da minha vida. Um medo. Difícil, porque eu já fui uma pessoa muito medrosa, mas eu acho que hoje em dia eu já tive medo do mar e hoje estou no mar. Que delícia. Eu tinha fobia do mar. Então, medo. Acho que eu não tenho medo nem da morte. Que bom. Um arrependimento. Arrependimento? Eu acho que tudo que eu vivi, eu tinha que viver. Tive que realizar na minha vida. E o que eu não consegui fazer é porque eu não tinha condição, né? Não tinha... Então, eu não tenho arrependimento. A Elaine, professora. É a melhor parte de mim. E a empreendedora. Aí eu deixo pro meu marido. Não, então, eu fico feliz de participar desse projeto e vejo muito mais como você falou, né? Compartilhar com amor aquilo que a gente gosta, que é o plantio, né? O cuidar de uma planta, do meio ambiente, do que é belo. Eu gosto muito do que é belo, né? Então, eu acho que é nesse sentido. Isso porque era uma palavra, né? Mas não tem problema. Aqui tem que ser o que tá com vontade, né? E para finalizar, um sonho que ainda não realizou. Sair por aí viajando o tempo todo. Nossa, várias trips. Não, tem. Várias trips. Não, mas é sério isso, assim. Eu tenho. É um sonho que eu tenho, que é de viajar muito. E eu acho que o câncer, se tem algo que você me perguntou do medo, né? Se tem algo que me trouxe um certo medo, foi assim, eu não vou conseguir, então, conhecer os lugares que eu quero. Naquela época, né? Naquele primeiro momento inicial. E hoje eu não vejo assim. Eu vejo cada dia que eu tiver aqui, eu quero ter a possibilidade de poder fazer algo que eu quero, que eu gosto, como e não se arrepender. Viajar, e não se arrepender. Então, eu tenho esse sonho, sim. Inclusive, eu e meu marido, a gente pensa... Bom, a gente fala, né? Então, eu tô acreditando que a gente pensa. Que um dia desse, a gente vai entrar aí no carro com as pranchas em cima e vamos viajar e conhecer diferentes praias sem destino. Maravilha. Isso daí é um sonho, né? É um sonho, sem dúvida. Bom, Elaine, foi um prazer ter trazido você aqui, ter colocado esse bate-papo. Como eu falei, trazer consciência para aquelas pessoas que precisam, que estejam aqui, que não conseguem ver a doença de uma forma leve. Enfim, então vou te deixar para fazer as considerações finais. Se quiser olhar na câmera, fica à vontade, mandar um recado. Então, eu quero agradecer, né? Para mim está sendo muito especial esse ano estar aqui. Em alguns momentos, né, eu tive que respirar porque eu me emociono, né? Foi um ano... Na verdade, já fiz um ano de diagnóstico no dia 30 de agosto.
e faço 1 ano agora, 30 de outubro, da minha mastectomia, né? Então, que ali foi, né? Eu acho que o processo, para mim, mais, assim, até invasivo em relação ao tratamento do câncer. E não tem como não parar e passar um filme em vários momentos e relembrar todo esse processo, mas com muita gratidão. Eu tenho muita gratidão à vida de ter tido, apesar de ter sido um período difícil, mas ter tido todo esse acolhimento, esse apoio, de ter tido, sabe, tantas conquistas em um espaço de tempo curto. Porque eu sei que não é a realidade de muitas pessoas. Tem pessoas que recebem um diagnóstico e que demoram muito, né, a ter um tratamento, Sim. a ter acesso até mesmo a uma cirurgia ou até mesmo ao diagnóstico, Sim, né? sim. E para mim foi tudo muito rápido. Eu tive essa possibilidade. Então eu tenho um sentimento de gratidão muito grande. Então estar aqui hoje, com certeza, sem dúvida, para mim é muito importante. E eu recebo agora isso como uma missão. Eu me sinto muito feliz de poder compartilhar com as pessoas, de dar esse testemunho, vamos dizer assim, Isso. e de dividir com elas que é possível, sim, a gente superar um diagnóstico. Maravilha. Parabéns. Obrigada. E para você que ficou aqui com a gente até agora, deixe seu comentário, diga o que você achou desse episódio. Não esqueça de dar o seu joinha, seguir a nossa página, divulgar para as pessoas e vem com a gente nos próximos episódios. O bom é que ela tá acostumada, né? Porque assim, eu fiquei me sentindo... Mas eu tô eu falei acostumada. assim, gente, eu não consigo olhar pra essa câmera. Mas é tem só, que olhar daqui pra a pouco uma você já tem que pessoa, começar a divulgar a um empresa. ser humano.